Olá, meus abençoados, amigos, irmãos! Hoje eu quero te levar para um dos momentos mais extraordinários da Bíblia. Um momento onde o impossível se tornou visível, onde o medo foi desafiado, onde a fé saiu do discurso e se tornou um passo real. Respira fundo e se prepare, porque o que tem nesse vídeo vai elevar a sua fé. Vem comigo para aquela madrugada no Mar da Galileia. A Bíblia conta que os discípulos estavam atravessando o mar. O vento era forte, as ondas batiam com violência. O barco era sacudido de um lado para o outro. E no meio da escuridão, eles estavam sozinhos. Ou, pelo menos, achavam que estavam. Olha que já pesquei à noite com meu pai de barco e te digo, é assustador. A Bíblia diz que, por volta da 4ª vigília da noite, Jesus veio até eles andando sobre as águas. Imagina essa cena, o mar agitado, a escuridão, o vento soprando forte e, de repente, uma figura se aproximando, caminhando sobre aquilo que afundaria qualquer pessoa. Os discípulos ficaram apavorados, pensaram que era um fantasma, gritaram de medo. Mas então, a voz inconfundível ecoou sobre as ondas. Coragem, sou eu, não tenham medo. E é aqui que surge alguém que sempre me chama a atenção, Pedro. Pedro não era perfeito, mas era corajoso, intenso, impulsivo. E principalmente tinha um coração que queria experimentar o sobrenatural. Ele olha para Jesus e diz algo que ninguém mais teve coragem de dizer. Senhor, se for o Senhor mesmo, manda eu ir até aí, manda eu andar sobre as águas. E Jesus responde com uma palavra simples, mas que carrega um mundo inteiro de poder. Vem! E essa é a parte que mais mexe comigo. Pedro desce do barco. Ele coloca o pé na água. O vento continua forte. As ondas continuam grandes. Nada muda ao redor. O único que decide mudar é ele. E quando ele pisa, a água sustenta. Ele dá mais um passo, e mais outro. E pela primeira vez na história, um ser humano, como eu e você, anda sobre algo que deveria afundá-lo. Mas então, algo acontece. A Bíblia diz que Pedro começou a reparar no vento, no barulho, na força das ondas, nos problemas ao redor. E quando tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. E talvez seja exatamente aqui que você se encontra hoje. Você até tentou dar passos de fé, você até tentou acreditar, mas o vento ficou forte demais, as ondas ficaram grandes demais, e de repente você começou a afundar em situações que não consegue controlar. Mas presta atenção nisso, porque quando Pedro começou a afundar, ele não deu um discurso bonito, ele não fez uma oração elaborada, ele não tentou resolver sozinho, ele apenas gritou, Senhor, salva-me! E imediatamente, não depois, não quando Pedro merecesse, não quando tudo estivesse perfeito, a Bíblia diz, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E Jesus não levantou Pedro para humilhar, ele não levantou Pedro para expor, ele levantou para mostrar que mesmo quando nossa fé vacila, a mão dele não falha. Jesus o levou de volta ao barco e assim que eles entraram, o vento cessou. E sabe o que isso significa? Que a tempestade não era para destruir Pedro, era para revelar onde ele deveria manter os olhos e principalmente para mostrar que quando Jesus está perto, até o impossível se torna chão firme. Hoje, talvez você esteja enfrentando a sua própria tempestade. Talvez esteja tentando caminhar sobre situações que querem te afundar. Talvez esteja gritando por ajuda. Ou talvez esteja achando que vai perder o controle. Mas deixa eu te dizer algo. O mesmo Jesus que caminhou sobre as águas naquela madrugada, ainda caminha sobre aquilo que tenta te derrubar hoje. E ele ainda te diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Se você der o passo, ele sustenta. Se você afundar, ele te levanta. Se você chamar, ele responde.
E quando ele entra no barco da sua vida, o vento perde a força, a tempestade perde o domínio, e você descobre que nunca esteve sozinho. Respira fundo, olhe para ele novamente, porque ainda hoje Jesus continua dizendo a mesma palavra que mudou tudo naquela noite. Vem. Se esta mensagem falou com você, guarde isso no coração. E se quiser receber mais palavras como esta, continue caminhando comigo. Compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando uma tempestade. Porque assim como Jesus levantou Pedro, ele também pode levantar alguém através de você.